Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao projeto Capoeira Pedagógica, Capacitação de Professores para a Diversidade Cultural Brasileira. O objetivo desta capacitação é compartilhar com vocês o potencial da capoeira como ferramenta pedagógica, facilitadora do aprendizado em todas as disciplinas. E, ao mesmo tempo, refletir sobre a diversidade cultural e sua prática no currículo escolar. Então, para darmos início às atividades de hoje, começamos com uma apresentação cultural e eu chamo aqui o professor Reinaldo Velasquez. Então, comecei com o berimbau, né? Que o berimbau é o símbolo da capoeira. Meu nome é Reinaldo Velasquez, sou formado em Educação Física. Quando eu estava me transportando para cá, né? Vindo para cá, eu fiquei me lembrando, assim, que eu ia vir falar hoje com professores. E me faz, assim, me transportar, assim, a 35 anos atrás, quando eu tinha 10 anos de idade, que uma professora de religião, de ensino religioso, foi ela que me fez hoje estar aqui tocando berimbau e cantando para vocês. Eu era um menino gordinho, desengonçado, e começou um projeto lá. E naquele momento, ela me chamou porque eu era muito envergonhado. Eu não conseguia me posicionar, né? E quando começou esse projeto aí, ela disse assim para mim: Reinaldo, por que você não vai fazer capoeira? E eu fiquei pensando assim: não, professor, não tenho jeito. E ficava pelos canos, era a professora Terezinha. Então a professora Terezinha, ela teve um posicionamento comigo naquele momento de pegar e me levar para aquela atividade que se tornou minha vida. Então ela foi a primeira empreendedora humana, né? Porque os professores, acontece isso com os professores, né? Dentro de uma sala de aula, muitas vezes a gente consegue ver. Então a vocês hoje, os professores que estão aqui hoje, gostaria que uma salva de palmas para vocês, né? Que são as pessoas que realmente transformam vidas nesse mundo hoje atual que nós vivemos. É extremamente importante a gente falar sobre a Lei 10.639, com todas as suas alterações. Essa lei, muito embora ela seja de 2003, ela ainda é bastante atual, na medida em que ela determina que o Estado implemente a história da África, dos africanos, assim como a contribuição da população negra para a nossa sociedade. Isto é muito importante na medida em que, para as crianças, especialmente da educação infantil e do ensino fundamental, elas acabam por sentir na pele, com o passar ali dos anos, a diferença no tratamento, considerando que o preconceito e a discriminação ainda está, infelizmente, bastante arraigada na nossa sociedade. A capoeira, ela é um patrimônio cultural brasileiro que tem que ser valorizado em várias áreas do conhecimento, na educação física também, mas nas outras áreas do conhecimento, principalmente porque é uma cultura que agrega outros tipos de cultura, como a dança, como a música, né, como o movimento humano. Eu acho que é uma valorização que tem que ser ampliada para as escolas, para as universidades, para todos os espaços que atuam com a área da educação, não só os espaços formais, mas também os informais, né, que trabalham com educação. Mas agora, como que nós podemos fazer com que eu valorize a Sabrina que está comigo todos os dias? Né? Como que a gente vai conseguir fazer isso, a não ser através destes momentos aqui de reflexão, de quebrar o chamado paradigma? Então, pessoal, acho que é a reflexão que nós temos que ter hoje. E começa com nossos atos. Dinâmica, participação e conhecimento. Só mudamos o estado emocional de pessoas, de seres humanos, através de umas pessoas, chamada professores.
ninguém mais vai conseguir fazer isso. É com os professores que os alunos se sentem estimulados a conhecer sua história, a se entender enquanto indivíduo dentro da geografia regional, estadual, nacional. Os professores têm essa capacidade de estimular a imaginação e de fazer o aluno ter ideia. Poxa, a partir disso eu poderia fazer também isso, isso, isso. E começar a empreender. A essência de que o olhar que você estabelece em oferecer o como é o grande diferencial. O olhar para quem você está oferecendo. Você ter um olhar de que aquilo que será oferecido vai de encontro com um ser humano completo, pleno. Não reparti-lo, não ver esse indivíduo apenas pela dificuldade, pela limitação ou qualquer outra coisa que ele apresente, mas ver ali alguém que é pleno e que precisa de um olhar que seja disposto sobre ele para que permita o seu desnudar. E aí então o como fará a diferença, porque permeia a sensibilidade, a percepção que você está tendo nesta relação, e aí os resultados serão grandiosos a partir do ponto de vista que cada um oferece o que tem como pode. Então, a riqueza de formações, capacitações como essa, é de levar o conhecimento. A gente tem um conhecimento na universidade, né, que é um conhecimento que pode ser até adquirido nos livros. As vivências que eles têm para além dos muros da universidade são muito importantes. Porque hoje, dentro das faculdades e principalmente os próprios professores, eles precisam, eles que são os agentes transformadores de uma sociedade, eles precisam saber realmente a realidade da nossa cultura, do nosso esporte e como que as coisas funcionaram. E muitas vezes a gente que vivenciou isso aí com grandes personalidades, com grandes mestres, que traz essa história da capoeira, que ela pode trabalhar dentro do conceito educacional ou do conceito cognitivo, transformando essa parte do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, mas principalmente, né, mudar uma mentalidade, fazer uma evolução de uma mentalidade discriminatória por uma atividade, por uma mentalidade positiva. E levar ao conhecimento, hoje, depoimento daquele professor, que ele falou que passou a ter um conceito e já dava para perceber que é uma pessoa que já deve ter alguns anos de professor, de escola, quer dizer, esse professor algum dia falou bem da capoeira? Provavelmente não, mas talvez daqui para frente ele vá falar. É bem bacana esse projeto, então dá pra gente estar casando, não precisa parar conteúdo, não precisa nada, porque está dentro do nosso conteúdo. Né? Tudo perpassa por isso, né? Pela ancestralidade, pelo afrodescendente, que nós, né, os meus ancestrais, eles contribuíram, né, para a formação do Brasil que é hoje. Então a gente precisa pensar nisso. Sabe, sempre tem que pensar em estar trabalhando tudo que está trabalhando, pensar nisso. Pensar na nossa criança, né, que per se está um pouquinho mais clarinha, mas ele tem ancestralidade. Eu penso que essa capacitação ela é extremamente importante para a gente conseguir uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais respeito, mais tolerância, né, entre as diferenças. Como serve para esses alunos o conhecimento, né? Eu ouço muito, porque eu falo assim que eu vivo nessa militância há mais de 30 anos, as pessoas também não vão poder ensinar o que não sabem. Quando um grupo de professores com especialistas na área se reúnem para discutir o assunto, por exemplo, da diversidade, vai trazer assuntos que são discutidos nas diferentes escolas, atividades que os professores fizeram diferenciadas, e ali um passa a ouvir um pouco a experiência dos outros, né? E acaba contribuindo então para um melhor desenvolvimento do trabalho. Né? O município ele tá tendo um enfoque bem especial nessa questão, né? Eu acho que várias pessoas em vários setores da estrutura do governo têm se preocupado com isso, e aí a gente consegue compor uma rede de enfrentamento a esse tipo de discriminação, né? De colocar essa ordem no currículo de fato, discutir isso de fato nas escolas, fazer esse debate. Quando nós conseguimos falar sobre a história do nosso país, e principalmente de uma atividade que foi a capoeira, que nasceu aqui no Brasil, que veio
uma etnia de africanos que foram capturados na África com suas identidades culturais, com as suas lutas, aqui desenvolver essa atividade. Mostrar todo esse passo a passo para a Exapela está hoje sendo patrimônio material da humanidade. Está no mundo todo, é uma grande gratificação. A transformação de uma sociedade se dá através do conhecimento. E já que muitas vezes esses alunos saem das academias, saem das escolas, sem esse conhecimento, é importantíssimo que se tenha essas formações. Que esses professores possam se apropriar desse conhecimento para transmitir aos seus alunos. A gente hoje teve uma aula aqui muito importante sobre como nasceu a capoeira, qual a importância histórica da capoeira para o Brasil. Isso vai desmistificando um esporte que por muito tempo foi marginalizado na sociedade. Então aí a gente consegue também ampliar para quebra de preconceito, para desigualdade que a gente tem, que a gente vive hoje ainda. Um país tão miscigenado que é o Brasil, a nossa cidade também, né? E ainda a gente convive diariamente com tantas ações de preconceito. A gente constata isso no dia a dia, né? A gente precisa ser um pouquinho mais sensível para perceber, tentar entender como a gente pode superar todas essas questões raciais, essas questões de desigualdade, de discriminação. É pela educação, é pelo conhecimento que a gente vai conseguir transformar a sociedade. Ou seja, a capoeira é sim uma ferramenta pedagógica dentro das disciplinas, dentro do ser humano, mas principalmente é uma ferramenta transformadora de pessoas, de seres humanos melhores. Essa arte que engloba todas as artes, música, luta, jogo, e que principalmente resgata a história, a identidade cultural de um povo, a história do povo africano, do povo negro no Brasil, que hoje está no mundo levando a língua portuguesa, mas principalmente levando a história da nossa terra para todos os continentes.